Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo São João, capítulo 13. Faremos a exposição desse texto, versos de 1 a 17, trazendo uma aplicação para a igreja nesta noite, sobre o tema Somos servos semelhantes a Jesus. Vamos repetir? Somos servos semelhantes a Jesus. Ora, antes da festa da Páscoa, João 13, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreender-os-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Amém. Abre aqui, por favor, só para... Somos servos semelhantes a Jesus. O título mais importante da Bíblia, em todo o Antigo Testamento e também no Novo Testamento, é o título Servo do Senhor. Os grandes homens usados por Deus tiveram o privilégio de receber esse título. Inclusive, o próprio Jesus Cristo, ele é chamado de servo do Senhor. A Bíblia nos diz que todo crente verdadeiro é um servo. E que o propósito de sermos servos é sermos transformados à semelhança do Senhor Jesus. John Stott, no seu livro Discipulado Radical, ele identifica, no contexto da Bíblia, que o propósito eterno de Deus, em Romanos 8, 29, é nos conformar à imagem de Jesus. O propósito histórico de Deus é ir nos conformando de glória em glória à imagem de Jesus, como está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18.
E o propósito escatológico é nos transformar à semelhança de Jesus, porque lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2, diz que quando ele vier, nós o veremos e nós seremos semelhantes a ele. Então, o grande propósito de Deus é nos transformar à imagem de Jesus Cristo, à semelhança de Jesus Cristo. Aquilo que Paulo chama de a estatura perfeita, o varão perfeito. Esse texto bíblico, ele é uma aula que Jesus está nos dando, não somente uma aula conceitual, mas uma aula de exemplo, e ele está nos ensinando aqui que assim como ele, na condição de Senhor, assumiu a forma de servo e nos serviu, nós devemos também assumir essa identidade de servo, à sua semelhança. Para a gente entender a exposição do texto, eu dividi aqui em 3 partes. A primeira delas, o que Jesus sabia e sentia. O que Jesus sabia e sentia. Se você observar bem, esse verbo saber aplicado a Jesus aparece algumas vezes nessa narrativa. O que Jesus sabia? Veja no versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Então, naquele momento, ele tem consciência que chegou a hora dele ir para Jerusalém, dele morrer, dele ressuscitar e dele subir ao céu. Chegou a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Segunda coisa, veja no versículo 2, que também ele sabia que naquela noite ele seria traído, diz o texto sagrado. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Veja lá no versículo 11. Versículo 11 diz, pois ele sabia quem era o traidor. Então Jesus sabia que era o momento dele partir. Jesus sabia que seria o momento naquela noite de ser traído por um dos seus discípulos. Mas também, no versículo 3, a narrativa nos diz que ele sabia também, versículo 3, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para o Pai. A terceira coisa que ele sabia aqui era que ele seria exaltado após a obra da humilhação, a obra da cruz. Ele seria glorificado pelo Pai, recebendo novamente aquilo que ele abriu mão nesse processo de encarnação, de humilhação e de redenção. Mas também, quarto lugar, Jesus sabia, de acordo com Lucas 22, 24, que é um texto paralelo, que havia uma disputa entre os discípulos para saber quem era o maior, quem era o mais importante. Havia por parte dos discípulos um desejo muito grande de aparecer, de querer ser o primeiro, de querer ser o top dos discípulos, aquele que seria o primeiro. Mas Jesus também não somente sabia, mas Jesus também sentia nesse momento. E eu queria que você lesse comigo o versículo 1. Vamos ler juntos? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os. Que coisa maravilhosa. Aquele era um momento não sabendo de saber, de ter consciência do que estava acontecendo, mas aquele era um momento também de demonstrar
de expressar aquilo que ele sentia. E é tão bonito esse versículo, porque a origem do amor aqui é divino. Diz que ele amou os seus. Havia no coração de Jesus, naquele momento, um sentimento profundo de amor. E diz o texto que o objeto desse amor eram os seus discípulos. Eram os seus que estavam no mundo. Eram aqueles homens, mulheres que estavam ali presentes, mas não somente isso, porque a cruz, ir para a cruz, é a maior expressão de amor. E ele não estava somente amando aqueles que estavam no seu entorno, mas ele estava amando a sua igreja, pela qual ele iria dar o seu próprio sangue. Mas diz o texto que ele sentiu esse amor pelos seus numa dimensão maravilhosa, e a expressão diz que ele amou até ao fim. E a palavra até o fim no grego tem dois sentidos. O primeiro, que ele amou ao máximo. Ele amou na expressão mais intensa, mais infinita, mais imensa do que o amor pode ser expresso. É aquela expressão que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. É um amor intenso, e nessa intensidade ela é imensurável, é indescritível. Mas há também a ideia de temporalidade, porque ele está dizendo aqui que ele amou até o fim da sua vida. Não houve alteração do seu amor pelos seus discípulos. O certo é que o amor de Jesus é único, inigualável, incomparável. Veja João 15, versículo 13. Lê comigo João 15, 13, por favor. Vamos ler juntos? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então ninguém tem esse amor. Só Jesus nos ama de forma inigualável, de forma incompreensível, de forma incomparável. Mas, depois de colocar na narrativa aquilo que Jesus Cristo sabia e sentia, Jesus então vai fazer algo. E aqui ele vai nos ensinar o que é servir. O que é servir? Diz o texto, versículo 4. O que diz? Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e ao enxugar-lhes com a toalha com que esse estava cingido. Preste atenção que isso aqui não é um sacramento. Isso aqui não é algo para a gente repetir, como acontece antes do Natal ou na Páscoa, onde o Papa lava os pés de pessoas pobres. Eu já vi aqui até na igreja de Primeiros, um teatro, lavando os pés aqui. Isso não é para ser repetido. Isso aqui não é um teatro, isso aqui é uma metáfora. Jesus está fazendo aqui algo que era comum no seu contexto. Os judeus, quando tomavam banho, tomavam de manhã. À noite ninguém se banhava. Mas à noite eles tinham a refeição principal, que era o jantar. E antes do jantar, todos deveriam lavar os seus pés. E geralmente nas residências, nas casas, havia aquele escravo que estava ali para fazer aquele trabalho que era o trabalho mais humilde, mais simples, mais insignificante, mais irreconhecido, mas também o mais necessário,
que era lavar os pés. Aqui, nessa atitude de Jesus, ele nos ensina pelo menos 4 lições. 4 lições. A primeira delas é que servir é ação. Veja bem, irmãos, o detalhe do texto. Diz o texto claramente que levantou-se da ceia. Estava ali a água dentro de uma bacia, com a toalha do lado. E isso deveria ser feito antes da ceia. Antes da ceia. Mas ninguém fez. Ninguém chamou para si a responsabilidade. Então Jesus, vendo que ninguém fez, ele simplesmente se levantou e fez. Preste atenção. O lavar os pés era necessário, mas ninguém tomou a iniciativa, exceto Jesus. Aqui na igreja de Pinheiros tem muita gente que tem ideias. Pastor, por que a gente não faz isso? Não faz isso, não faz isso. Se você é servo, você precisa identificar aquilo que é necessário fazer e fazer. Significa que eu e com você, nós precisamos tomar a iniciativa. Se há uma necessidade na igreja, se há uma necessidade do corpo de Cristo, nós temos que fazer. Há serviços que são necessários. Eu fico imaginando, se essa turma fosse presbiteriana, estava lá a bacia, e a turma ia primeiro perguntar, essa bacia é inox? Essa água tem gás ou não tem gás? A toalha é santista? Veja bem, às vezes na igreja nós temos esse hábito. Você entra aqui, parece que a igreja não é sua. Parece que aqui tem um monte de gente para trabalhar para você, para servir você. Você quer estrela, celebridade. Quer tapete vermelho, quer ar-condicionado. Quer tudo. E não é assim, irmãos. Se você é cristão, se você é de Jesus, você é servo. E você precisa ter a atitude de servo. Você tem que chamar para si a responsabilidade de servir. Segunda lição. Servir exige humildade. Humildade. Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. E ele, para servir, ele foi tomado por um sentimento, o sentimento da humildade. E lá em Filipenses capítulo 2, Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Humildade. Você chega no culto aqui, o pianista não veio. Você é pianista, fica sentado aí. Aí ninguém me chamou. Não estou na escala hoje. Meu irmão, está precisando. Seja humilde. Chega aqui no estacionamento, precisa. Vamos ajudar. Nós temos que ter esse espírito de servo. E é tão interessante, porque Jesus, ele disse que ele veio não para ser servido, mas para servir. E a palavra que aparece aplicada a Jesus é a palavra diáconos. Então Jesus, ele não aplica para ele a palavra presbíteros, ele aplica para si a palavra diáconos. Há outra palavra que é servo, que é doulos, que se aplica para ele também. E aquele servo que é escravo, que faz a vontade do Pai. E eu e você, meus amados irmãos, temos o privilégio de servirmos a Deus, de sermos servos de Deus. E nós precisamos ter atitude de servo.
nós precisamos ter humildade de servo. Nós temos que também servir como prova de amor. Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E Jesus, ao tomar essa iniciativa de lavar os pés dos seus discípulos, ele estava justamente ensinando, expressando o quanto ele amava os seus discípulos. Ele estava dando ali uma lição, não somente de atitude, de ação, de humildade, mas também de amor. Veja, no final do capítulo 13, por favor, versículo 34, 35, vamos ler juntos? João 13, 34, 35, ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós amais uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Mas aqui, meus amados irmãos, há uma quarta lição que Jesus nos ensina, como é que nós devemos servir. Porque Pedro, quando Jesus foi lavar os seus pés, ele tem uma reação estranha. Pedro estava perplexo, estava envergonhado. E ele diz: não, o senhor não vai lavar meus pés. E Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte o quê? Comigo. E aí ele quis dar uma de Batista. Não, me dá logo um banho. Jesus disse: você já tomou banho, Pedro. Na ceia, no final da tarde, ninguém toma banho, só faz o quê? Lavar os pés. E Jesus então faz a aplicação: você já está limpo pela palavra. E aqui eu aprendo a lição, irmãos, que Jesus está nos ensinando, que servir não é do nosso jeito. Olha, eu só sirvo desse jeito. Se tem gente que faz assim, pastor, é o seguinte: eu sou assim. É do meu jeito. Não, filho. É do jeito de Jesus. E tem muita gente, né, que cria um modo pessoal de servir. Não é assim. Mas Jesus, então, depois que ele... Versículo 12. Jesus sabia e sentia. Jesus fez. E agora Jesus o quê? Ensina. Jesus ensina. E o que Jesus ensina? Veja o que Jesus disse. Olha, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhe: vocês compreenderam o que vos fiz? Então veja que Jesus quer que os seus discípulos, e que nós aqui hoje à noite, tenhamos uma compreensão, que é um ato de cognição. Compreender é reunir dados, informações, e aqui não é somente aquilo que Jesus disse, mas aquilo que Jesus fez. Então nós temos que ter um quadro geral para a gente compreender o sentido e a lição que ele está nos ensinando. E aqui, meus amados irmãos, provavelmente, se Jesus fez essa pergunta, ninguém estava entendendo absolutamente o quê? Nada. Por isso que eu pergunto de vez em quando: está entendendo? Vocês estão entendendo? Porque crente tem dificuldade. E eu acho maravilhoso aqui, porque Jesus, no versículo 15, vai resumir o que ele quer ensinar numa frase. Como bom professor, como o maior de todos os professores, lê comigo o versículo 15, por favor. O que diz? Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais. Veja aqui que ele está dizendo: esse ensino não é somente para ser compreendido, é para ser o quê? Aplicado.
Vocês precisam seguir o meu exemplo. E aqui, Jesus está nos dando um conceito do que é ser um servo como ele. Ele está nos dando aqui, para vocês diáconos, o que é ser um líder servo. Vocês que nesta noite foram ordenados, empossados, vocês devem servir à igreja e ao dono da igreja, que é Jesus Cristo, a semelhança de Jesus Cristo, como líder servo. E aqui, esse líder servo tem 4 características. Primeiro, o líder servo é aquele que identifica necessidades e toma iniciativas para supri-las. Veja no versículo 12: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Então o líder servo é aquele líder que identifica necessidades e, a semelhança de Jesus, faz o que precisa ser feito. Se você quer servir a Deus como Jesus serviu, você tem que fazer isso de forma espontânea, de forma voluntária. O conceito do serviço de Jesus é como se ele, através do seu serviço, ele estava se ofertando, se oferecendo para fazer aquilo que é necessário. Segunda característica desse líder servo, versos 13 a 15, o líder servo é aquele que ensina o serviço pelo exemplo. Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então nós temos que ter como referência o exemplo de Jesus, e ao servirmos nós devemos dar exemplo como Jesus. Tem um texto que eu queria que você lesse comigo. Está lá, 1 João, por favor. Desculpa, 1 de Pedro. Eu queria que você lesse comigo capítulo 2, versículo 21. Vamos ler bem forte o que aqui diz? Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Essa palavra seguirdes os seus passos, a ideia aqui é de caderno de caligrafia. Quem aprendeu a escrever usando caderno de caligrafia aqui? Você está velho, viu? Eu aprendi também. O que é caderno de caligrafia? Via as letras com os pontinhos e você ia o quê? Preenchendo. A ideia é essa, que Jesus deu exemplo, e é como se os pés dele estivessem ali, nós vamos seguindo os seus passos, seguindo o seu exemplo. Mas em terceiro lugar, o líder servo é aquele que se deixa servir pelo trabalho de outros. Você sabia disso? Todo líder, ele só é bom líder se ele se submete à autoridade do outro. Todo servo, ele só é bom servo se ele também permite que os outros o quê? O sirvam. Porque o soberbo, ele não come self-service, ele só come à la carte. Self-service ele tem que ir lá servir. É melhor, né? Porque self-service é uma coisa chata mesmo, mas tudo bem.
O que Jesus está colocando aqui, que Pedro toma aquela atitude, né? E aquela atitude não demonstra nenhuma humildade de Pedro. Era soberba. Soberba. Às vezes na igreja há muitas pessoas que não querem ser ajudadas, não querem reconhecer os seus defeitos, as suas limitações, não querem que outros exerçam influência e liderança na sua vida. Mas em último lugar, eu queria que você lesse comigo João 13, versículo 17. Para a gente encerrar. O que diz? Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois. Então veja bem, bem-aventurado não é só saber. Bem-aventurado é saber e praticar. O líder servo é aquele que tem uma vida abençoada por causa da sua obediência a Deus. E Jesus diz, lá encerrando o Sermão do Monte, que aquele que constrói a sua vida fundamentado na obediência, ele está pronto a enfrentar todo tipo de tempestade, porque ele está firmando a sua vida, a sua casa sobre a rocha. Se existe uma bem-aventurança na Bíblia, é quando a gente sabe e a gente o quê? Pratica. Que Deus abençoe os nossos diáconos. Que Deus continue derramando graça sobre esses nossos irmãos, para que eles continuem servindo ao Senhor com alegria. Que haja em nós, como crentes aqui, não somos diáconos, mas a começar em mim como pastor, que esse Espírito de Cristo esteja presente na nossa vida. Amém?